Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a esse episódio especial do podcast Transcrição. Nesse episódio, iremos comentar um pouco sobre os bastidores do nosso podcast, e aí a gente tem alguns convidados para conversar, sobre como foi a realização desses 10 episódios dessa primeira temporada do podcast Transcrição. Então a gente tem aqui Rodrigo. Olá a todos, é um prazer dividir esse momento com vocês e falar um pouquinho dos bastidores do Transcrição, que a gente gosta tanto, né? Muito obrigado pelo convite. A gente tem aqui Paulo Ricardo, que vocês ouviram em alguns episódios, também conduzindo. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui com vocês, aqui com essa equipe maravilhosa. E vamos lá, né? Falar dela aqui agora para vocês. E não poderíamos deixar de ter aqui Edson, o nosso coordenador do grupo de pesquisa e roteirização, e que também esteve em apresentação de vários dos nossos episódios. Oi, Edson. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui, para bater um papinho, para mostrar para vocês o que acontece antes de todo o produto sair que vocês ouvem. Bom, então toda a história do podcast, ela tem um início, então vamos começar a conversar um pouco com vocês, como foi o início, do nosso podcast. Então acho que Rodrigo pode também conversar muito isso com a gente, já que ele é um especialista em podcast, antes mesmo da gente ter o podcast Transcrição. E aí, assim, eu me lembro bem de um determinado dia, ainda bem antes da gente iniciar o podcast, que o Rodrigo fala: Nossa, eu estou trabalhando com podcast, a gente podia aliar isso com alguma coisa da genética. Eu disse: Vamos ver, né? E aí a gente começa o ano letivo, finalmente, da nossa universidade, e logo de cara a gente teria, uma disciplina que a gente já trabalhava, Rodrigo era monitor nessa disciplina, que foi a disciplina de introdução à genética humana. E aí, vamos fazer esse podcast. Então a ideia seria, criar esse podcast centrado na disciplina. E assim, em um período de tempo relativamente curto, surge a proposta da gente fazer esse primeiro episódio, e o episódio que está intitulado Mutação e SARS-CoV-2, falando um pouco dessa temática dentro da pandemia da Covid-19 e do coronavírus, a gente, de uma maneira bem simples, constrói isso aí. Então, daí, Rodrigo também já com a habilidade, de construir as edições e montagens do áudio, ele começa a fazer esse processo de produção desse primeiro episódio e nos apresenta esse produto final. Então, Rodrigo, fala para a gente realmente como foi essa experiência toda, e como é que isso aconteceu. Foi muito interessante, viu? Agradeço aqui a possibilidade de falar disso. Vou colocar no fone. Estou escutando bem? Acho que é melhor tu voltar, Viz, porque deu uma travada no início. Está melhor agora? Pronto, então, como você disse, o podcast de transcrição, ele foi experimentado numa disciplina, né? E aí eu já trabalhava com podcast há algum tempo, fui bolsista PIC pela ProES, desenvolvi um podcast lá, Vozes da Universidade, e já dialogava com isso porque tive experiências em outros projetos de extensão. Então, vocês, ouvintes, podem pesquisar, podcast de gradação também atrelada à ProES, e tem lá a minha participação como editor. E aí, a professora querendo trazer essa proposta para a disciplina, uma disciplina de genética para o curso de psicologia. E aí eu disse, professora, vamos lá, vamos trazer o podcast, e ele surgiu para uma disciplina. E aí, depois que a gente começou no primeiro episódio, a gente percebeu que era tão interessante, por que não ser um projeto de extensão? E aí foi quando houve a organização para homologar o projeto de extensão, e eu ajudei nessa parte da
da edição e de dizer à professora como é que a gente podia trabalhar os formatos. Então, inicialmente, o primeiro episódio foi destinado para a disciplina e já no segundo episódio a gente desenvolvemos o podcast para ele enquanto projeto de extensão. Isso foi bastante interessante nesse sentido. Eu fiquei muito feliz porque o podcast é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então está atrelado ali à educomunicação, está atrelado a trazer uma nova forma de aprender através de áudio, né? De arquivos de áudio. E confesso que essa paixão por podcast, Vilma, ela não é através de projetos, né? Então, eu sou ouvinte de podcast antes de lidar com projetos de extensão e lidar necessariamente com a produção de podcast. Então, eu me lembro que quando eu fazia o vestibular, para entrar no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, no qual me formei pela UFPE, eu já ouvia podcast, já me preparava para o vestibular com podcast, então eu já estava nesse mundo que a gente chama de podosfera como ouvinte. E depois aí, através do Transcrição e de outros projetos atrelado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, eu entrei aí como um participante, como um editor de áudio, como um produtor de podcast, um ajudante, um aluno, um curioso nesse mundo. E a sensação que eu tenho é que eu quero fazer mais para alcançar não apenas alunos na disciplina de graduação, porque mesmo o podcast Transcrição sendo hoje um projeto de extensão, ele vai impactar alunos de graduação, porque assim, eu uso o podcast na minha vida, eu acho que as pessoas também gostam disso. E você está, por exemplo, nesse sentido, no engarrafamento, escuta um podcast. Por que não escutar um podcast antes da prova para revisar um assunto? Por que não escutar um podcast para se atualizar? Então, às vezes as pessoas me perguntam, você soube tal notícia na TV? Na maioria das vezes eu respondo, não, eu sei dessa tal notícia, mas não pela TV, pelo podcast, porque meu dia é corrido. E aí, quando eu estou ali, ou no engarrafamentozinho, ou quando eu estou lavando os pratos, então o podcast faz parte da minha vida, né? E nesse sentido, eu fico feliz de ajudar nessa direção, e saber que isso vai impactar pessoas é bastante interessante. O nosso primeiro episódio, ele falou sobre o coronavírus, né? Foi um episódio piloto, a gente estava conhecendo como é que ia ser o formato do podcast. A gente já avançou muito no decorrer desses episódios, e eu acho que você vai direcionar essa conversa aí, né? Isso, Rodrigo, joia. Eu acho que, assim, diferente de você, a minha experiência era quase nenhuma. Eu só os conhecia de tanto. A gente tem assim uma quantidade grande aí na divulgação que está havendo de vários grupos, de várias empresas, né, com podcast, então eu não tinha grandes experiências, mas eu sempre fui muito ouvinte de rádio, então sempre me acostumei, né, por uma criação que eu tive de ouvir muito rádio, não só a parte de música, mas a parte de notícias, de entrevistas. Então, assim, eu acho que a gente casa muito dentro do nosso trabalho essa vertente do que a gente tem, e assim, me impactou muito quando eu ouvi pela primeira vez o áudio desse nosso primeiro episódio. Eu senti que ali tinha algo maior que a gente não podia realmente manter só na disciplina. A gente tinha que fazer uma coisa maior e o projeto de extensão e um alcance maior, que é o que a gente tem tido, né, ao longo já dessa nossa primeira temporada do podcast. Bom, e aí, como você mesmo falou, né, depois que a gente produz esse primeiro, a gente para tudo. A ideia foi essa: para tudo, vamos criar o projeto e vamos ter um grupo, né, que possa participar. E aí, no meio desse grupo, já começam a aparecer alguns estudantes, alguns do curso, né, de Ciências Biológicas bacharelado da própria UFPE, e que se mostraram interessados na temática também de genética, e isso acho que foi uma movimentação. Então, daí a gente passa, né, para a construção
do primeiro episódio já com o nosso grupo, montado nas 3 equipes, né? Então, só lembrando a todos os ouvintes, a gente tem 3 equipes. Uma equipe que trabalha com a parte de pesquisa e a roteirização, uma equipe que faz toda a parte do áudio, que agora também a gente já adicionou alguns elementos de vídeo, e a gente tem uma equipe que faz toda a comunicação do podcast em todas as redes, inclusive também que faz o upload do nosso arquivo para distribuição de Ancoradouro e também do agregador de podcast que vocês podem estar nos ouvindo. E aí, então, nessa equipe, né, entram alguns estudantes maravilhosos, então estão aqui também presentes, e que vale a pena também contar um pouco para vocês. Então, a gente começa com o primeiro episódio com eles, que é o nosso episódio de número 2, que trouxe a temática da síndrome de Down, ainda muito focado no contexto da pandemia, né? Nós estávamos ainda no primeiro semestre, estávamos passando por um período ainda de lockdown novamente, de poucas, digamos assim, movimentações, e essa temática, ela vem um pouco alinhar-se com a ideia do mês de março, que é um mês em que a gente tem o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí, nesse episódio, a gente tem como estudante, né, que faz a apresentação, o Paulo. E aí, Paulo, como é que foi essa sua primeira incursão? Você já tinha algum contato com podcast na vida? Como é que foi isso para você? Então, professora, gostaria de falar, né, o início de tudo, né? Então, eu sou estudante de Ciências Biológicas, né, de bacharelado. Eu conheci a professora Vilma através de uma disciplina que eu paguei com ela, que foi a Genética 2, e inclusive eu fui monitor dessa cadeira, né? Cadeira maravilhosa. Professora Vilma, uma professora maravilhosa. Aprendi bastante com ela. E ela me convidou para participar do projeto de extensão o podcast Transcrição. E essa experiência de participar desse podcast foi tudo desse podcast foi inovador para mim, foi uma novidade total para mim, porque além de eu não participar, de eu nunca ter participado de um projeto de extensão, eu também nunca tive experiência em gravar um podcast. Nunca falei em podcast, nunca gravei um áudio assim para alguma apresentação, nada, foi realmente algo assim novo, totalmente novo para mim. E assim, eu gosto de... Eu sou da equipe do roteirista, né? Mas muitos dos episódios do podcast eu gravei o podcast. E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito assim de falar. Então a parte da gravação realmente, apesar de eu estar bem nervoso, né? Porque é algo assim que você não está acostumado, teve muitos erros, muitos cortes, mas foi bem legal, foi realmente bem legal ter sua voz participando de algo que, ao meu ver, é muito importante para você fazer essa divulgação científica, né, para mostrar para os outros a importância da ciência e também a importância da relação da ciência com a sociedade, que é exatamente o que está nesse episódio do podcast, que para mim é um dos episódios, né, acho que Vilma concorda comigo, mais emocionante que a gente teve, que muitos dos podcasts a gente convidava pesquisadores, né, aqueles conhecedores da ciência mesmo. Só que esse daí foi um diferencial, esse primeiro episódio. O primeiro episódio, na verdade, foi com o Rodrigo, né? Mas esse daí foi o primeiro episódio, assim, no projeto de extensão, a gente pode dizer dessa forma. E foi um diferencial porque a gente chamou uma mãe, certo? Uma mãe de uma pessoa que tinha síndrome de Down, que tem síndrome de Down, né? E foi realmente algo muito interessante. Eu não tive a capacidade de entrevistar, quem entrevistou foi Vilma, ela, e realmente eu ouvindo esse podcast foi muito bom, foi uma experiência assim muito interessante, foi assim bem emocionante mesmo a gente ver esse olhar, né? O olhar da mãe preocupada com a filha, porque esse momento de pandemia que está todo mundo preocupado, a gente tem esse medo de acontecer algo com alguém, principalmente que está dentro de um grupo de risco. Então, a força, né, a vontade que a mãe queria fazer com que a filha, ela se vacinasse. Ela tá naquele grupo para se vacinar logo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Nunca sabe o que vai acontecer, a contaminação, então isso aí é realmente algo muito sério. Então,
Eu, juntamente com o Edson, a gente faz parte da equipe dos roteiristas. E o processo de roteirização é você pegar uma informação, né, de uma fonte que é confiável e, através disso, montar um roteiro, que, já que é uma divulgação científica, a gente monta um roteiro que é aquilo que a pessoa vai falar, né, ela vai se guiar naquele roteiro, aquilo que a pessoa vai falar de uma forma que o ouvinte consiga entender. A gente pega a ciência e torna a ciência mais digerível para a pessoa, né? Porque a linguagem científica não é uma linguagem assim tão fácil das pessoas entenderem. Mas, enfim, agora eu quero passar a palavra para Edson, e ele me ajudou. Eu gravei, né, o podcast, mas ele me ajudou nesse processo de montagem do roteiro. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo de quando você estiver ouvindo isso. E foi um episódio realmente bastante marcante, esse da Síndrome de Down, não só pelo fato que Paulo falou, né, que envolvia a pandemia, envolvia toda uma questão de risco de saúde pública, mas também envolvia um relato pessoal de uma mãe que, enfim, estava lutando para colocar, como Paulo falou, o filho dela num grupo prioritário à vacinação. Porque, realmente, pessoas com síndrome de Down são pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver casos mais graves de Covid-19 por uma série de questões. Então, esse episódio em especial, para mim, também me foi muito importante, também me foi muito sensível. Porque tem uma questão social envolvida no meio. Não é só o fazer por fazer. Tem a questão de que, sim, esse podcast tem a possibilidade de chegar a um tomador de decisão, a um político, a alguém que trabalha com saúde pública e realmente fazer uma impactação no mundo real. Foi, com certeza, um dos episódios mais emocionantes. Então, o Paulo está de prova que na escrita do roteiro foi uma escrita que ele tomou muito cuidado, prestou muita atenção ao que a gente ia falar, não só para a parte científica, mas também para a parte social, para a gente também não ser ofensivo e chegar no nosso objetivo, né, que conscientizar as pessoas de toda essa problemática. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, Paulo, Edson, Vilma, enquanto ouvinte de podcast, é você atrelar aquela voz que você se acostumou a ouvir à imagem da pessoa. Então, esse projeto começou na pandemia, né? Então, as atividades estavam remotas. Eu não conhecia essa equipe de roteirista pessoalmente. A professora talvez já conhecia, já foi monitor da professora, né? Não conhecia, professora? Alguns Pois não. é, pois é, Rodrigo, dessa equipe toda, eu só conheço presencialmente você. Todos os outros, eu só conheci eles no mundo virtual, através assim das câmeras, dos meets, das salas de aula. Eu E não isso os é o conheço interessante, né? Isso é o muito. interessante porque eu também conheci nesse mundo virtual. Então a gente ouvia só a voz e a foto a gente, né, via a pessoa, mas não imaginava como. E quando foi conhecer esse grupo nas reuniões ou de outra forma, em uma transmissão, em uma gravação, que a gente atrela a voz à pessoa, é muito interessante. Então, o ouvinte que está ouvindo agora e que está acostumado de ouvir no Spotify e que nunca escutou no YouTube, por exemplo, dá uma visita lá no YouTube e você vai ver que é muito interessante associar a voz àquela pessoa. Eu sempre me surpreendo, por exemplo, associar a voz de Paulo com Paulo aqui. Eu disse, nossa, é Paulo. É um choque, né? Porque a gente fica imaginando, quando a gente não conhece a pessoa pessoalmente, ou nunca a viu em alguma rede, ou não conhece, né? E se familiariza com a voz, fica acostumada com a voz, a gente, nossa, será que essa voz é uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha? Você tem essas nuances. E é muito interessante, é bem agradável ter essas associações e você fica aí conhecendo o rosto por trás daquela voz. Então, isso era um comentário que eu queria fazer. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Vilma. Como é que foi de síndrome de Down para a sétima arte, que é o terceiro episódio do Transcrição?
Pois é, né? Então, caminhando cronologicamente, né, a gente se aproximou da época do Oscar, então nada melhor do que a temática que pudesse envolver filmes ou a produção da sétima arte, né? Edson até pode comentar isso melhor, que foi ele quem me mostrou que sétima arte não são considerados apenas os filmes, mas a gente até procurou restringir tudo para os filmes, porque o universo da genética na sétima arte é muito vasto. Dá talvez um segundo, um terceiro episódio só para a gente comentar toda essa passagem, né, que a gente tem de filmes que têm curiosidades ou que trazem realmente fatos científicos que têm a ver com a genética. Então, nessa passagem, a gente tem a primeira participação também de Edson, né, comentando sobre essa temática da genética na sétima arte. E como é que foi aí para você, Edson? Você já tinha experiência de também usar a sua voz, falar? Formalmente a um projeto, não. Formalmente é um projeto, não. Esse episódio, para mim, foi bastante divertido de fazer, porque foi uma revisita a diversos conteúdos. Eu posso afirmar com toda a propriedade que eu sou nerd desde criança, então achar produtos da sétima arte que tem genética, para mim, não foi tão difícil. A parte difícil foi realmente a parte de restringir, porque a sétima arte não é só cinema. Sétima arte é o audiovisual, então novela, séries, enfim, são todos a sétima arte, então foi um pouco difícil, porque teve que restringir e, infelizmente, tirar muita coisa. É bastante interessante essa parte da genética na sétima arte, que mais ou menos a partir dos anos 2000, a genética começou a se popularizar, principalmente por causa do projeto Genoma, que foi quando, enfim, a gente mapeou todo o genoma humano, então teve todo aquele hype na genética, tanto que até uma curiosidade, tá, para vocês, mas a história do Homem-Aranha está muito atrelada a isso. Porque desde a década de 60, que foi o surgimento do Homem-Aranha, pelo Stan Lee e o Jack Kirby, até mais ou menos os anos 2000, a origem do Homem-Aranha era contada sobre... Foi picado por uma aranha radioativa. Que o hype científico da época era a radiação. Era os efeitos que a radiação podia ter. A partir dos anos 2000, começou-se... Um pouquinho antes também, mas começou a se mudar um pouco para ser uma aranha geneticamente modificada. Porque já mudou-se um pouco o hype da a ciência assim, mainstream, que a gente fala, para ser a genética. Então, por exemplo, além de filmes de super-heróis, a gente tem filmes de temáticas sociais, a gente tem discussões éticas envolvidas, a gente tem um monte de coisa. A gente tem, por exemplo, um clássico do cinema, que é o Jurassic Park, que é, enfim, todo o plot da série Jurassic Park, né, que são, 2022 agora vai caminhar para o 6º filme da franquia, desde a década de 90, permeia em torno da genética, o que é que a gente pode fazer com o poder da genética. E isso acaba abrindo um precedente para diversos tipos de mídia, diversos tipos de produtos, e para mim essa foi a dificuldade. Eu escolhi o que ia entrar e o que não ia. E eu posso falar com total sinceridade. Eu tive que cortar com muita dor no coração, muita coisa. Tanto que, como eu falei, estava no período de Oscar, então eu restringi a filmes, mas tem muitas séries de diversos tipos de públicos que pegam genética, sendo a genética o foco ou sendo a genética um acessório. Concordo com o Edson no momento que ele falou que foi um dos episódios mais legais de gravar, porque foi um episódio que na montagem do roteiro foi basicamente o quê? Foi assistir os filmes. Então foi muito legal, porque você assistia aos filmes. Eu, por exemplo, assisti muito filme para fazer esse filme que eu nem tinha assistido também. Por exemplo, tem o filme do Gattaca, né? Aconselho a assistir, um filme muito bom. Nunca tinha assistido esse filme, aí assisti esse filme para montagem do roteiro, assisti vários filmes. Então foi, assim, foi um dos episódios mais legais de gravar, mas também foi um dos mais difíceis, né? Porque é aquilo que Edson estava falando. A gente teve que cortar muita coisa dentro de vários filmes, porque o filme, por mais que eles estejam tentando trazer alguma coisa realmente correta da ciência, existe muito gafe, né? Existe muito erro. E isso daí é o nosso trabalho, né?
trabalho dos roteiristas. A gente tem que ver esse erro que está presente aí e trazer a informação correta, né? Para o povo não pensar que realmente aquilo acontece. O caso da aranha, por exemplo. O caso da aranha, ela picando você numa mão, Homem-Aranha, picando você só em uma região aqui da mão, o DNA todo da pessoa se modifica e ele vira um Homem-Aranha. É um pouquinho esquisito, né? Na verdade, a aranha, quando está picando, só vai lesionar nessa parte específica da mão, não vai alterar o DNA de todas as células do ser humano, né? Então, isso daí é algo que a gente também tem que trazer, dizer que, olha, beleza, isso daí realmente está correto em relação à ciência, mas, isso aqui está errado. Então, essa daí é a função, né, da divulgação científica. Mas, olha, foi bem legal gravar esse episódio. Inclusive, algo que eu queria comentar, que foi um episódio que eu não imaginava que ia acontecer, mas a gente chamou um roteirista, né? A gente convidou um roteirista para ser o entrevistado. O roteirista do filme. Qual era o nome do filme? O Filho Eterno. Isso, Filho Eterno. Eu nunca tinha assistido também esse filme brasileiro. Eu acho que ainda está na Netflix. Muito bom, inclusive. E é isso, a gente simplesmente chamou um roteirista, entrevistou ele. Eu lembro até hoje que tinha o nome do roteirista, eu pesquisei o nome do roteirista do filme. Achei ele no Instagram, não tinha certeza se era ele, mas estava lá o nome dele, vi umas fotos que estavam relacionadas com alguma coisa de cinema. Mandei mensagem para ele no Instagram, nada dele responder. Facebook ele não tinha, até onde eu vi. Aí a saída foi para a rede social que eu nunca usei na vida, que foi Twitter. Aí eu tive até que criar uma conta lá, achei o nome dele, tuitei lá para ele, esperei, aí ele me retornou. Algo que eu fiquei assim, não imaginei, mas ele retornou. Aí ele me passou o número dele, conversei com ele e foi isso. Aí a gente gravou um episódio, inclusive a irmã dele é de ciências biológicas, né? Então ele tinha essa pegada, né, científica já, mas foi bem legal entrevistar ele, foi realmente assim, muito massa. Foi mesmo, Paulo. A gente tem um filme que também traz uma temática da síndrome de Down, né? Esse filme tem toda essa repercussão também. A gente vinha de um episódio com síndrome de Down, então foi um contato muito legal. A gente achou que os atores ia ser mais difícil da gente alcançar, e aí, como ele mesmo disse, né, os roteiristas estão sempre mais disponíveis para falar, e ele fala muito bem, né? O filme é baseado num livro e ele conta também um pouco dessa história. E a gente, não satisfeito com isso, ainda trouxe um segundo entrevistado nesse episódio, né? Não sei se acho que todos estão lembrados aqui. A gente convidou o professor Rafael Guimarães, que é meu colega lá do departamento de genética. E assim, Rafael tinha uma história a partir de um e-mail que ele escreve para o pai de Lorenzo, que é baseado naquele filme O Óleo de Lorenzo, filme muito bom também, um filme antigo, mais antigo, que a gente recomenda, porque ele é baseado mesmo numa história real. E assim, Rafael, logo no começo, aceita, né, participar, mas ele me diz, viu, mas eu não tenho quase nada para falar a respeito disso aí, foi um evento pontual, foi um e-mail e tal. E aí, quem ouviu já a nossa composição, né, desse episódio, é a parte 1, a parte 2 foi com o Leonardo Leves, que é o roteirista. Então, na parte 1, Rafael começa a destrinchar algumas coisas do filme, a gente vai conversando sobre o filme, o caso genético que existe no filme, e eis que ele vai conduzindo até um clímax dessa história, né, que é chegar nessa questão do e-mail, que eu me emocionei muito quando ele fala, né, o contato que ele teve com o pai do Lorenzo fez também um divisor ou um acelerador de águas, digamos assim, na carreira científica dele. Aquela vivência, aquela experiência naquela situação de genética humana que se tratava o caso, fez com que hoje ele fosse um profissional, ele é um profissional da área da genética humana. Então, isso é uma coisa impactante, né? Você vê como de um filme e um contato com a pessoa real que está ali, como isso levou para ele também estimular mais ainda a formação de carreira que ele tinha. E aí ele vai contando, então, essa história, né? Fala dessa relação. Hoje nós sabemos que o Lorenzo já havia falecido, né? O pai também, e essa história ela é extremamente emocionante. Eu me emocionei por demais na parte final, foi super difícil até de terminar essa entrevista com ele, mas assim, eu achei fabuloso como que ele meio sem também saber muito bem como, ele constrói um roteiro nessa história
né? Muito, muito importante. Bom, então, depois que a gente passou desse nosso episódio da genética na sétima arte, a gente consultou o grupo, né, para ver que temáticas, muitos dos temas também são ideias do grupo, não só atrelados a um momento histórico, ou um momento do dia, ou do mês, do ano, que tem algo importante. E aí, a nossa colega, né, daqui do grupo também, de roteiro, que é a Mislânia, ela fez uma proposta, né, do tema das alterações cromossômicas, mas agora focando a parte das plantas. E aí a gente tem a famosa alteração da poliploidia, que tem esse nome aí bem complicado, mas quem ouviu o episódio, em algum momento, né, teve que aprender esse nome, porque a palavra mais citada do episódio inteiro é poliploidia, do começo ao fim ela é falada. E aí, assim, eu acho que vocês podem até comentar um pouco do roteiro, né? A Mislânia não está aqui presente, mas a gente pode comentar um pouco qual foi a minha visão disso aí. Então, assim, eu achei a voz de Mislânia também fantástica. A gente foi muito abençoado aqui no grupo, porque Paulo tem uma voz maravilhosa, Edson combina bem também no encaixe, Francisco e Mislânia como uma voz feminina de condução, ela tem uma voz sensacional. Então, eu achei muito boa como ela fez a condução. A gente colocou também para ela a experiência de fazer algumas perguntas para o entrevistado, que foi o professor Luiz Gustavo, do Departamento de Botânica, né, da Federal, e ela também conduz algumas perguntas. E assim, eu acho que é um episódio bem redondo, ele fechou muito todos os pontos que envolvia essa poliploidia em plantas. Então, foi um episódio bem legal também, porque já começou a trazer mais questões do dia a dia, né? A gente trouxe esse episódio exatamente para correlacionar com aquilo que a gente come, né? A gente precisa comer para sobreviver. Então, isso daí a gente já estava meio que para aproximar mais o ouvinte daquilo que a gente quer trazer da ciência, né? Poliploidia, como o professor falou, caraca, um nome muito difícil. Só que está presente em praticamente tudo. Tem até aquela questão que a gente estava vendo da mesa do café da manhã, né? A gente não imagina. Muitos, por exemplo, podem não imaginar. Mas várias coisas que estão lá, seu abacaxi, o seu milho, certo? Tipo, são alimentos poliploides, né? Muitos deles são poliploides, muitos são também podem ter sido modificados, e acho que foi muito legal, realmente foi muito legal, porque para aproximar mais a pessoa da genética, né? A gente está comendo aquilo que o processo, né? O processo da poliploidia a gente está ingerindo. Então foi realmente assim bem legal. Foi para mim um episódio bastante interessante do ponto de vista de contato com o público, que a gente desmistificou muita coisa. Tem muito mitos de que, sei lá, você come, se você planta uma banana, você está comendo um fruto intocado, um fruto inalterado, um fruto que é o natural, assim possamos dizer, da banana. Quem já viu uma banana selvagem sabe que não é assim. A banana que a gente come tem muita alteração genética, diversas plantas que a gente come têm diversas alterações genéticas. Óbvio, são feitas para algum tipo de fim específico, a fruta ficar maior, ficar mais doce, ficar mais consistente. Esse episódio eu gostei bastante por causa disso, que a gente conseguiu desmistificar muita coisa e colou muito com o São João. Foi a parte da gente explicar toda aquela questão do milho, que o milho, como diversas outras plantas, tem alterações genéticas através de diversas gerações, antes mesmo da gente saber a existência do DNA, de hereditariedade, a gente já alterava o milho. Então, para mim, foi um episódio bem interessante nesse ponto. A gente conseguiu desmistificar muita coisa e conseguiu trazer o olhar do público para algo que eles têm no dia a dia todo deles. Eles conseguirem olhar para uma banana, conseguirem olhar para uma maçã, até para o arroz mesmo, com um olhar mais diferenciado do ponto de vista da genética. Isso é tão interessante que, inclusive, esse ano agora, 2021, estão se desenvolvendo vacinas à base do arroz. E não é uma proteína do arroz,
não é uma enzima do arroz, não, é a base do arroz mesmo. Comer arroz em forma de uma vacina. O arroz, o grão de arroz, estão fazendo pesquisas para modificações genéticas para conseguir produzir vacinas. Você comeu arroz, é aquilo equivalente a uma vacina. Então, esse ponto para mim foi mais interessante. A gente conseguiu mostrar que na nossa comida tem bastante trabalho e pesquisa genética envolvida. Pois é, né? Teve uma passagem que eu achei muito legal também, que foi o seguinte, né? O professor Luiz Gustavo, ele realmente fez uma campanha de divulgação desse episódio. E aí, para minha surpresa, eu estava voltando presencialmente em alguns momentos na universidade, eu encontrava com alguns estudantes da área de vegetal e o pessoal, nossa, assistiu o episódio, foi legal. Aí outro dia, gostei do episódio, estou seguindo e estou ouvindo. E também recebi uma parabenização da professora Andréa Pedrosa, né, colega do Luiz Gustavo, também falando. Tivemos uma pequena falha, né, passamos um erro realmente de conteúdo no episódio, nós erramos, temos essa situação, mas ela assim parabenizou muito e esse episódio ele realmente teve uma ampla divulgação entre os grupos de vegetal. Então isso foi de genética vegetal de várias universidades. Então eu achei isso uma coisa bem forte, né? Mostrando como não só que o grupo de vegetal é muito unido, mas que eles realmente ouvem e procuram, né, buscar materiais de diferentes áreas. Existe assim uma peculiaridade nesse episódio que foi o seguinte, né? Quando pensamos realmente nessa questão da poliploidia, a gente quis atrelar muito ao popular da alimentação, e o episódio ele sai muito com isso também. A gente permeou muito essa questão, como vocês mesmos falaram, e muito centrada nessa questão dessa imagem, né, de um café da manhã, que faz referência a uma matéria que saiu na revista Genética da Escola, desculpa, Genética na Escola, que é assinada, né, pelo professor Marcelo Guerra. Eu até não sei se eu falei isso para vocês, né, mas ele foi, inclusive, a primeira pessoa que eu pensei de trazer para falar, né, era o autor do texto. Só que, assim, o professor Marcelo elogiou muito a iniciativa do projeto, então, assim, fiquei muito feliz, porque também já tive um reconhecimento, o grupo, né, tinha um reconhecimento por esse trabalho, mas ele falou que ele não dava entrevista, ele nunca deu entrevista para rádio, para televisão, então, como tinha um certo viés de entrevista, ele não aceitou. E aí, realmente, foi para o grupo atual do laboratório dele, com os professores Luiz Gustavo e a professora Andréia, que também me deu essa dica, né, de que Gustavo tinha um trabalho mais focado nessa questão da evolução, a poliploidia em plantas, e saiu uma obra que eu gostei muito, né? O Francisco, que fez, acho que a edição desse áudio, ele falou assim, olha, nossa, o professor Gustavo é um contador de histórias, porque saía a história de todas as plantas assim, fala da jaca, do baobá, vai para o milho, então tem plantas de tudo que é natureza. Chegou no cactus, né, que a passagem do cactus eu acho espetacular quando ele fala, que foi uma parte recente de um trabalho que ele tinha feito, e assim, eu acho que permeou muito, né, da história dessas plantas, foi a nossa primeira versão em vegetal, a gente espera ter outras temáticas ainda em vegetal, e realmente ela tem, né, essa repercussão. Bom, e aí continuando a nossa jornada, a gente sai dessa temática em vegetal e a gente alinha com o período que estávamos se aproximando, né, que era o período dos Jogos Olímpicos. Então, nada melhor do que atrelar a genética com a temática de esportes de maneira geral e esportes que também pudessem ser observados nos Jogos Olímpicos. E aí é criado o episódio chamado A Genética do Esporte, que aí tem uma história bem interessante, né? A gente atrelou como que os componentes genéticos eles são importantes na formação dessas aptidões de características dos atletas, e aí a gente teve uma entrevistada muito especial, que também foi uma coisa que saiu da nossa curva, saindo dessa questão de professores, né, ou de acadêmicos, e que traz, né, uma movimentação aí diferente para o nosso podcast. E Vocês é podem isso que eu falar. queria perguntar, né? Então, a gente vai fazer um resumo aqui. Então, vocês saíram de uma mãe que acompanha a síndrome de Down da filha, passeou um professor da área de botânica,
roteirista Leonardo Leves, como que vocês chegaram numa atleta olímpica? Como é que vocês chegaram nessa figura que foi a Érica Coimbra? Matem a curiosidade aí dos nossos ouvintes. Então, o caso da Érica Coimbra foi um caso que chamou a atenção da gente, porque a Érica Coimbra tem uma síndrome genética que ela acaba desenvolvendo certas características que a gente chama na biologia de sexuais masculinas. Ela desenvolve um pouco. Então, por exemplo, ela tem um nível de testosterona um pouco acima do nível das mulheres. E curiosidade, tá? Mulheres também têm testosterona, só que um nível muito mais baixo do que os homens. Homens no sentido machos da nossa espécie, tá? E a Érica acaba desenvolvendo um pouco mais do que o restante das mulheres cis da nossa espécie. E, por causa disso, teve toda uma polêmica que ela acabou sofrendo. Ela foi, durante algum tempo, impedida de jogar, porque ela foi injustamente acusada de, por exemplo, estar se dopando com testosterona e tal, ou por ser uma mulher trans e não ter comunicado ao conselho. Ela passou por tudo isso, que acabou sendo uma polêmica na época, e a gente acabou escolhendo ela por isso, não só pela polêmica, mas por a gente discutir uma temática social, que é um mito. Dizer que, por exemplo, a gente, do ponto de vista genético, somos iguais para competir em esporte. Não somos. Ninguém, do ponto de vista genético, é realmente igual. Sabe? Eu posso me dar como exemplo. Eu sou alto. Eu tive uma predisposição genética a ser mais alto. Eu tenho uma vantagem genética, por exemplo, a correr, do que uma pessoa que não tem essa predisposição genética. Sabe? Existem pessoas que conseguem, do ponto de vista genético, produzir hemoglobina, que é uma proteína que fica nas membranas das células do nosso sangue, que carregam oxigênio e assim consegue carregar mais oxigênio e ter um melhor rendimento no esporte. A gente tem diversas populações no mundo que têm diferenças genéticas, então a gente quis não só abordar esse tema social, e foi bastante difícil contactar ela, diga-se de passagem, já que ela não é uma celebridade, mas valeu a pena, porque quis tratar desse tema social no sentido de foi realmente uma injustiça o que ela sofreu, foi algo que poderia ter sido evitado se os conselhos esportivos de ética tivessem mais noção de genética, se tivessem uma mínima noção de respeito também, uma mínima noção de ética, porque a exposição que a Érica sofreu foi algo que poderia ter sido evitado, foi algo realmente desnecessário, e a gente precisa conversar sobre isso, sabe? Que, do ponto de vista genético, a gente não é igual. Então, se for para a gente fazer exclusões, se for para a gente fazer cortes em times esportivos, que seja por motivos justos, do ponto de vista da biologia, já que se esse for o critério, que seja algo justo. E do ponto de vista de toda análise que a gente fez, toda pesquisa, toda conversa, a gente não interpreta que o que a Érica sofreu seja algo justo. Pois é, Edson, é realmente muito triste você ser impedido de atuar numa área por você ser quem você é, né? É realmente muito triste isso. E, inclusive essa questão toda da Érica Coimbra e a síndrome de Morris, né, que ela tem, e além de muitas outras situações de mulheres que querem jogar, mas pelo fato de estarem apresentando as chamadas características masculinas, elas são impedidas de jogar, né? Existem, como é o caso, por exemplo, da testosterona, principalmente, e existem já pesquisas científicas que mostram que isso daí não tem nada a ver. Porque a testosterona, por exemplo, uma mulher que tem mais testosterona do que outra está sendo mais beneficiada. Na verdade, existem pesquisas que mostram que, na verdade, que não é nem a quantidade de testosterona, mas sim a quantidade de receptores que a testosterona vai se ligar. Porque existem as células elas possuem receptores nas suas membranas, e a testosterona vai se ligar nesses receptores, né? Então, não é nem a quantidade de testosterona, mas sim a quantidade de receptores que essa célula tem. Então, já tem pesquisas que mostram
isso daí foi um equívoco, como o Edson estava dizendo. É um equívoco você estar dizendo que uma pessoa, por ser quem ela é, né, ela está sendo evitada de jogar esse determinado esporte. E é isso, a gente conseguiu chamar a Érica Coimbra graças a essa equipe maravilhosa, né? Foi pelo Instagram, pelo que eu lembro. Eu acho que eu não participei desse processo de chamar, eu participei mais do Leonardo Leves. É Leonardo Leves, né? O nome dele. Mas, mas foi o resto da equipe, né? O resto da equipe, com a determinação, conseguiu chamar ela. Foi complicadinho, mas deu certo. E outra parte desse episódio foi o do doping genético, né? Que foi outro episódio que eu gravei com a minha voz, né? O doping genético, que também foi bem legal. E vou passar a fala para outra pessoa, só para não falar muito. E eu acho que marca um período no podcast, Paulo, que é os crossovers com outras instituições. Então, nesse episódio 6, a gente teve o prazer de receber a professora doutora Luciana Pisatti, lá do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, a partir daí, a gente vai tendo outras instituições dialogando com o podcast. Mas, rapidinho, antes de a gente falar desse episódio, Paulo, Edson, Vilma, eu gostaria de lembrar as outras equipes que temos no podcast, que os representantes não puderam estar aqui agora, mas que são fundamentais. Então, nós temos a equipe de divulgação, né? A equipe de comunicação. Então, se você, ouvinte, recebeu uma resposta, então é porque tem aí essa equipe, quer seja pelo e-mail, quer seja pela rede social, tem essa equipe aí ajudando a dialogar com você. Você que mandou uma sugestão de episódio, interagiu comentando no YouTube, no Facebook, no Twitter, que a gente está em todas as redes sociais, né, Vilma? Até TikTok o podcast tem. Então, é fundamental essa equipe de comunicação. Além disso, temos a equipe de edição de vídeo, porque a gente trabalha também, além do áudio, o audiovisual, né? Então, tem os cortes que não está no áudio, na versão para o stream de áudio, seu agregador aí que você escuta. Então, você assiste os cortes lá no YouTube, uma versão mais completa do episódio, e também as nossas transmissões ao vivo, né? Porque a partir do episódio 10 a gente começou a fazer algumas transmissões ao vivo. E é fundamental lembrar desse pessoal, que realmente aí ajuda bastante aqui no podcast. Então, eu marco, Vilma, a partir do episódio 6, esses crossovers, essas interações com outras instituições. Então, por que falar de doping? Né? E como foi que surgiu aí o convite para a professora lá do Instituto de Química, a professora Luciana? Isso, né? A professora Luciana Pisatti, ela teve uma palestra no INGENE, que é o nosso encontro de genética do Nordeste, e ela já trouxe uma palestra nessa temática, né, de doping genético. Será possível, né, disso acontecer? Então, ela faz uma palestra em questionamento se no futuro nós teremos o doping, ele tem uma natureza aí mais química, mais de estruturas hematológicas mesmo, mas geneticamente a gente poderia ter essas modificações. Então, a ideia seria trazer ela para um tema bem específico, ela falar do centro, né, que tem lá o laboratório brasileiro que é credenciado na questão do estudo do doping, e falar dessa possível perspectiva de existir um doping genético, que é uma grande revolução nisso aí. Agora, eu acho que o episódio, ele também trouxe, acho que mais até na parte final a gente discutiu isso, um viés falando da seguinte questão, né, de que a gente tem situações de produtos ou fármacos que há um tempo atrás eles eram proibidos, banidos, e um atleta que utilizasse aquilo era multado, perdia toda a sua conquista, suas medalhas, perdia, inclusive, passava um período, né, sem poder praticar o esporte, afastado, né, banido daquele esporte também. E a novidade que é a Olimpíada desse ano, né, ela começou a trazer
já uma nova roupagem de alguns desses fármacos, com a introdução deles e com a utilização deles, claro que isso aí controlado, né, sem passar da concentração que eles são recomendadas, e ela faz então toda uma vertente de como que é isso e como é o laboratório, né, que tipo de análise eles fazem lá, como é que é inclusive uma possível análise genética que eles podem trazer. Então, ela traz bem a gente vê bem o conhecimento de como a biotecnologia, a genética, os testes de DNA e também toda a análise que é feita, bem evoluída, que a gente tem de genômica, de transcriptômica, de proteômica nessas análises também, como é que isso se encaixa, né, dentro desse viés de utilização, né, de dopings e tudo mais. E acho que também a gente teve, acho que aí foi até mais para o episódio um momento em que a gente faz assim uma reflexão de até possíveis medalhistas que a gente poderia ter nas Olimpíadas, né? Quem poderia alcançar a glória. E no final a gente tem até uma avaliação bem positiva do Brasil, né? Hoje vocês devem ter todos aqui já visto algum dos atletas olímpicos brasileiros que ganharam as suas medalhas, e o Brasil teve até um destaque nesse ano. Então foi muito bom para a gente ter coincidido num ano que tem Olimpíada, porque ela não tem todo ano, né? Normalmente a cada 4 anos. Essa foi postergada, ela era do ano anterior, e acabou que a gente também teve um momento grande, né, de produção dos atletas brasileiros, mesmo no meio de uma pandemia e também com todas as dificuldades, né, que o Brasil apresenta. Então, acho que isso foi um relato aí importante que os episódios trouxeram. Não sei se deu sorte, mas que a gente ficou feliz. Essa parte do doping genético foi bem importante também do ponto de vista de a gente entender novas tendências sobre a tecnologia genética do futuro. Que, por exemplo, o doping genético foi proibido antes mesmo de ser detectado. É um negócio tão assustador do ponto de vista do que pode causar a uma pessoa, tanto a saúde dela quanto o seu rendimento, que ele foi proibido antes de ser detectado algum caso realmente verdadeiro de doping genético. Então, por exemplo, uma coisa que a gente se focou muito no roteiro, quando a gente estava produzindo, é, por exemplo, mostrar como é que poderia ser feito isso, mas também as possíveis consequências. Por exemplo, você poderia ter um caso de doping genético para, por exemplo, você conseguir ter mais inervação em um tecido, como, por exemplo, o músculo, no caso um órgão, no caso o músculo é um órgão, mas quais seriam as consequências disso? Quais seriam, do ponto de vista da saúde do atleta? Como é que ele ficaria, como por exemplo, ao mesmo tempo que você tem uma maior inervação, ou seja, você tem mais vasos sanguíneos passando por ali, você tem maior risco também de desenvolver câncer. Além disso, por exemplo, você quer desenvolver qualquer outra característica, ao máximo, você às vezes não sabe possíveis consequências daquilo. Então, ele também procurou colocar quais seriam as possíveis consequências na saúde do atleta. E por que é tão perigoso isso, ao ponto de ter sido proibido antes mesmo de ter sido detectado, e por que a gente tem que trabalhar para também desenvolver novos tipos de tecnologia que possam detectar isso no futuro, até para proibir, porque não é só uma questão de fair use ou de fair play, de jogo limpo. Não, você também tem uma questão de saúde dos atletas e, infelizmente, existe muito uma cultura dentro de diversas tradições atléticas de que, sei lá, o atleta só rende bem quando, sei lá, volta para casa perdendo uma perna. Sabe? Infelizmente ainda tem muito isso e a gente também não pode só contar com bom senso para, enfim, para equipes. A gente também precisa de uma fiscalização mais completa e para isso a gente precisa de mais tecnologia. Nesse episódio, na verdade, eu acho que o episódio da genética do esporte, a gente teve a apresentação de Francisco. Acho que foi a primeira apresentação dele, é isso mesmo. Então, fica aqui uma pergunta, né? Como foi para Francisco esse momento? E é uma outra pessoa também que tem uma voz maravilhosa. Eu acho que a voz dele também encaixa muito bem. Então, como eu falei, nós somos muito afortunados porque tem realmente várias vozes. Então, Francisco, fala aí um pouquinho sobre como foi essa experiência para você.
Bom, e dando continuidade, né, então a gente tem, depois dessa série de genética do esporte, a temática de esporte e de Olimpíadas, a gente vem com 2 episódios que eu considero também especiais, mas são episódios normais dentro da nossa sequência, mas eles são especiais porque eles vêm com um caráter até de homenagem, né? Eles trazem 2 professores que são ou que foram orientadores aqui de vocês e que trazem temáticas um pouco mais diversas para a gente movimentar aqui. Então, a gente teve no episódio 8, no episódio 7, repetindo, nós tivemos no episódio 7 a temática da radiação e trouxemos um convidado especial, que foi o professor Tiago Salazar. E no episódio 8, a gente trouxe a temática de genética da conservação com o professor Rodrigo Torres. Então, assim, a gente pode até comentar eles separadamente, mas eles têm essa temática em comum de elas terem reunido 2 profissionais que vocês tinham um contato bem maior. Eu já os conhecia, principalmente Rodrigo, Tiago menos, e eu tive, assim, a satisfação de ver os 2 desenvolver assim 2 temáticas extremamente apaixonantes, fica muito claro, né, como que eles são dedicados àquelas áreas e como eles trouxeram muitas curiosidades, muitos aspectos. Para vocês terem uma ideia, essa descoberta para mim de que a radiação estava em tudo, ela foi até uma certa novidade. Eu não tinha parado para pensar nisso, nesse mundo da radiação. A gente só pensa, às vezes, no lado mais negativo dela. E Edson com Tiago, né, trouxeram essa vertente. E a temática da genética da conservação foi tão impactante aquele episódio que eu, esse semestre, coloquei até como uma das atividades dos estudantes. Eles trataram, né, a gente tem uma atividade de painéis, que é como se fosse um pequeno seminário discutido. A gente trouxe genética da conservação e realmente discutiu muita coisa. Então, assim, me influenciou muito positivamente ter tido esses 2 professores aqui falando. Então, vamos começar pela ordem, né, pelo temática da radiação com Edson, o que é que você achou? Como é que foi aí conter essa emoção, né? Porque você tem uma pessoa ali que você tem um carinho grande por ela e está conversando com ela é bem especial. Foi bom e desgastante ao mesmo tempo. Bom, porque eu tive meu ex-orientador, professor Tiago Salazar, da Biofísica, que até hoje eu mantenho muito contato com ele, considero não só como professor, como ex-orientador, mas como um amigo. Então foi bom porque eu sabia que a pessoa que eu ia falar seria mais uma conversa mesmo, uma conversa que eu já tive com ele diversas vezes, então essa parte foi fácil. Desgastante porque, por mais que não seja a minha área hoje, a minha área hoje foi um pulo bem grande. Eu fui para radiação, para conservação. Eu sou da mesma área que Paulo, mas foi algo que eu procurei realmente ficar revisando o roteiro para ver se eu não ia falar nenhuma gáfia, para ver se eu não ia ficar falando nenhuma besteira, mas no final rendeu muito. Foi bem interessante essa temática de genética com relação à radiação, porque é um tabu na genética, tanto que existe até na literatura científica uma coisa chamada de radiofobia, que é uma síndrome real, uma fobia real, pessoas que têm fobia à radiação. Então, foi uma parte que eu gostei bastante, porque a gente conseguiu desmistificar, a gente conseguiu, como eu falei, tratar que radiação tem em tudo, inclusive em rochas do nosso dia a dia, inclusive aquelas pedrinhas que a gente usa como peso de papel, aquele granito tem muito urânio, e principalmente urânio radioativo ali. Então, para mim, foi algo que se desgastou nisso, porque eu tive que revisar, reler roteiro, ver se estava tudo ok, mas no final das contas rendeu muito, rendeu muito. Foi um prazer ter entrevistado o Tiago. Para mim, para eu ter terminado minha iniciação científica, acho que para mim foi uma bela conclusão de toda essa jornada que eu passei na biofísica, um departamento maravilhoso, pessoas incríveis e incríveis pesquisadores. Para mim, para minha jornada que eu fiz na biofísica, aquela entrevista eu considero como o desfecho final, não no sentido negativo, mas no sentido de foi o que eu precisava para fechar a minha jornada, que foi entrevistar meu antigo orientador. Isso. E para você, Paulo, como é que é ter Rodrigo, né?
nessa situação? Professora, para mim foi um pouco assustador, porque eu nunca tinha entrevistado ninguém, então eu estava muito, 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 muito nervoso. Como eu estava dizendo lá no início, né, dessa conversa, esse podcast Transcrição trouxe realmente coisas novas para mim, me trouxe experiências novas para mim, inclusive para entrevistar alguém, né? Apesar de ser meu orientador, eu estava nervoso por causa dessa questão de entrevistar uma pessoa, mas foi incrível. Foi incrível, eu aprendi coisas novas também. É minha área, eu faço parte do laboratório do professor Rodrigo Torres, e que está relacionado com genética da conservação. Mas apesar de ser minha área, eu aprendi muita coisa nova com essa entrevista. E foi uma entrevista, assim, maravilhosa. Foi muito legal os exemplos que ele deu. Isso daí é um exemplo claro de que a genética, ela é um mundo, né? A genética é um universo. A genética é aplicada em várias situações, em várias questões, inclusive na biologia da conservação, né? Então, a genética é a ciência que pode ser utilizada para evitar a perda de espécies. Inclusive, a ideia que a gente teve para o roteiro, né, é iniciar comentando sobre a biologia da conservação de forma geral, né? Porque muitas pessoas muitas pessoas com certeza não entendem que existe uma ciência que tenta evitar que as espécies elas sejam extintas, né? Evitar essa perda de espécies e o uso da genética, né? Principalmente com a entrevista, né? Essa parte foi mais para a entrevista com o professor. O uso da genética, que é uma ciência, que pode ser utilizada para evitar isso. E, olha, foi muito legal mesmo, sinceramente. Vilma deve lembrar que eu queria... eu estava nervoso no início, mas eu queria conversar ainda mais depois com o professor, né? Eu estava, assim, nervoso, mas depois eu queria saber mais, queria entrevistar mais, queria perguntar mais, mas por causa do tempo, infelizmente, não deu certo. Deu muito certo, Paulo. Eu acho que vale a pena só a gente reforçar que esses dois temas eles foram construídos a partir dos entrevistados. Então a gente tem uma versão diferente de roteirização. A gente já tinha certo quem eram os entrevistados, que área eles poderiam estar enfocando, e a gente faz toda a construção do roteiro pensando neles, né? Então tem muito isso também do que vocês falaram, dá muito trabalho, mas saiu muito de dentro de vocês. E eu acho que isso é um motivo de orgulho, porque a gente também, quando constrói as coisas, tem que trazer de dentro. Não adianta vir só de fora, então tem que partir muito de dentro. Esse episódio da genética da conservação, para mim, foi algo bastante impactante, porque, como eu falei, eu também estou hoje na área da conservação, e foi uma coisa que Paulo vai concordar comigo. Ele já passou noite revisando o roteiro, com cuidado, para ver se tudo que estava ali estava correto mesmo, e lendo bastante para fazer, porque quando é a área da gente tem um cuidado maior. Rodrigo foi uma entrevista para Paulo, com certeza foi muito maior, mas para mim também foi muito impactante. Porque eu nos bastidores, vendo a entrevista acontecer, foi incrível, também aprendi muita coisa nova ali. Rodrigo Torres é um pesquisador incrível, é um professor espetacular, tem sempre algo novo para aprender com ele. E esses dois episódios, para mim, para Paulo, com certeza foi, talvez, eu coloco como os mais especiais. Não sei para Paulo, mas para mim, tá nos mais especiais, porque foi algo que a gente se dedicou muito e no final o prêmio foi ver o resultado pronto. Isso. Bom, aí depois que a gente teve esses dois espetaculares, a gente veio com uma outra temática meio diferente, mas que ainda tinha um pouco um alinhamento com a área animal, para sair um pouco também dessa nossa vertente de humana, né? Nós somos um podcast aqui coletivo para falar de humano, animais, vegetais, micro-organismos, que ainda não teve tanto espaço, mas que com certeza terão. De alguma maneira a gente falou, mas não tanto. Aí a gente trouxe para o episódio 9 a temática de genética dos pets. E aí, por quê? Né? Por que a escolha desse tema? Bom, eu acredito que é porque muitos de nós temos uma relação com os pets, né, que é fantástica. Essa relação ela se intensificou muito na pandemia.
eu ainda confesso a vocês que talvez por ter passado um tempo, sempre nós trabalhamos muito, às vezes não temos nem tanto tempo de observar a vida lá fora, mas nessa minha retomada, saídas e tal, eu fiquei muito impactada por ver pets nos locais que eu nem imaginava que eu podia encontrar. Fiquei impressionada de ver tanto pet na praia. Hoje no shopping é super comum e você tem não só o shopping, no shopping eles passeando, mas lojas que estão recebendo esses pets, tem lá o espaçozinho com água, com alimento para eles. Recentemente, agora até nessas montagens que a gente vê de temas natalinos, né, que a gente tem nos shoppings, tem lá o espaço também para o pet, tirar foto com o Papai Noel, por exemplo. Então, assim, a gente vê como que eles realmente estão muito, muito, muito presentes na nossa vida e era uma espécie de uma homenagem, né? Agora, a gente confessa aqui o lado que não deu muito certo nesse episódio. A gente precisava de um entrevistado e a gente incansavelmente procurou, eu acho que uma lista de 6 pessoas diferentes, com vertentes diferentes, já estava trabalhando com roteiro de perguntas para um, depois para o outro, a gente já não sabia mais a quem procurar, e assim, foi bem complexo, porque a gente teve situações imprevistas. Tinha uma pessoa muito certa, mas a pessoa estava entrando de licença maternidade no dia seguinte, já não podia gravar conosco. Indicou o esposo dela, que nunca nos respondeu. Então, a gente teve muita dificuldade. Até hoje, eu sinto um certo vazio de não termos completado, mas eu acho que a gente honrou bastante ali o tema e a gente trouxe nessa temática que vocês buscaram em várias vertentes também. Foi bastante complicado esse episódio. E talvez eu digo que é o episódio que eu menos gostei. Não pelo conteúdo em si, mas pela falta de um convidado. Porque realmente a gente procurou muito. Fui atrás de, por exemplo, amigos meus que são da veterinária, para ver se conhece e tal. Porque o nosso foco não era só genética animal no geral, mas sim a veterinária. E a gente realmente não conseguiu achar, infelizmente, né? Mas a gente tentou colocar o que podia ter sido colocado ali. Eu realmente também acho que ficou um pouco vazio esse episódio, acho que poderia ter tido, porém, como a gente trabalha com o real e não com o ideal, teve que ser dessa maneira. Isso. É o possível, o que deu para ser preenchido naquele momento. E só para esclarecer, né, não é que não existam pesquisas com cães ou com animais com esse perfil dos pets, ao contrário, existem muitas. Nessa nossa pesquisa pelos entrevistados, correndo atrás, a gente viu muitas versões. Então, existem programas de melhoramento específico para os cães, pessoas que trabalham com adestramento, por exemplo, trabalham também na vertente de estudos de evolução e de comportamento para poder entender como que isso funciona. A gente até pessoalmente, ao analisar algumas coisas, a gente conseguiu até enriquecer e ver que tem muitas, muitas questões. Só que a gente realmente, naquele momento, por uma situação, por várias situações, não foi possível completar isso. Bom, e aí, chegando na nossa vertente final, né, é bom, a gente tem 2 episódios que a gente precisa falar sobre eles. O primeiro foi um especial gravado antes, né, antes de chegar ao 10º episódio, que a gente buscou uma entrevista, né, com a professora Carolina Brito, que é uma das criadoras do podcast chamado A Saga de Carlota. Para quem não conhece, né, a gente altamente recomenda que vocês escutem os 10 episódios da Saga de Carlota, porque é maravilhoso. É um audiodrama contando uma história, né, de uma menina que inicia sua carreira acadêmica, né, desde estudante, a gente vê ela chegar até a sua carreira de professora, e que ela batalha muito por conta do sexismo, né, que existe na vida de todos nós, principalmente nossa vida de mulher. Nós somos sempre, né, cobrados e checados ainda mais. Imagina numa carreira científica, e como que ela vence, né, uma série de batalhas para chegar nisso. Então é uma história fictícia, mas que é baseada em alguns elementos autorais, e a gente vê como que isso está relacionado, né, com o sexismo. Então eu tive o prazer de conversar com a Carolina Brito junto com o Rodrigo. Acho que o Rodrigo você pode até falar, né, um pouco mais. Para os que acham que tudo é perfeito na vida, né, a gente teve problemas também na gravação desse episódio. Né? A primeira vez que ele foi marcado
simplesmente 1 minuto ou 2 minutos antes de começar a gravação, falta energia no meu bairro, e essa energia demora 40, 50 minutos para voltar. A gente não tinha mais condições de segurar aqui a professora, e até por sorte, porque se a gente tivesse iniciado a gravação, voltou a faltar energia depois, foi uma pane aqui geral, e aí ela, muito satisfatoriamente, Engraçado. remarcou uma outra data e fez a entrevista conosco, não foi, Rodrigo? Engraçado, né, Vilma, que quando a gente gravou pela segunda vez, faltou energia lá onde estava a Carolina Brito. E ela No ficou pelo finalzinho. celular e foi no finalzinho. Foi a Carolina Brito, que vocês estão ouvindo, ela é do Instituto de Física da URGS, é uma das criadoras, como o professor falou, do podcast A Saga de Carlota. Quem não ouviu, por favor, é espetacular. E é nessa direção onde a gente faz os crossovers, né, com outras instituições, e a gente dialoga um pouco, e aí a gente pesquisou nesse sentido, né, um papo direcionado ao machismo na ciência, aos desafios da mulher cientista, né? E é um episódio, professora, que você conversou bastante, né? E foi uma coisa bem, assim, espontânea, porque foi levando questões desde o que o próprio podcast, a Saga de Carlota, vem desenvolvendo. Começou a história da Saga de Carlota, ela começa no teatro, não necessariamente no podcast, por isso que sendo adaptado. Aí tem o apoio do Chico Serra Primeira para desenvolver o podcast, e é uma coisa sensacional. Comenta um pouco sobre como foi para você, porque não teve roteiro, né? Foi uma coisa assim, uma coisa espontânea. Foi. Eu tive o trabalho de ouvir, né, os 10 episódios, você deu a indicação. Quando eu escutei o primeiro, depois o segundo, eu também me encantei pela produção. Ela é muito assim, é uma historinha, vai toda contando em historinhas, mas eles trazem, né, vozes de atores renomados e conhecidos. As vozes também são fortes, são contrastantes, então isso ajuda, dinamiza os processos. E assim, a gente vai vivendo toda a trama, a saga, né, pelo qual Carlota passa, que é a personagem. E Carolina, assim, é uma pessoa muito simpática. Então, ela falava, ela explicava, você via toda uma alegria muito grande dela de falar a respeito daquilo. Na minha opinião, eu acho que é uma obra que pode ter uma repercussão ainda maior. Eu acho que era uma obra que pode alcançar, por exemplo, empresas particulares, né, de maior divulgação, até sair do mundo acadêmico e institucional federal ou municipal estadual e ir para uma vertente maior, para uma discussão extremamente importante, né? Então, nós vivemos recentemente num momento em que, se você olha a divulgação das ações das mulheres, a gente tem visto muito mais a violência contra as mulheres aí estampada em tudo que é lugar de jornal, revista, internet, noticiários, e assim, nos impacta muito. Ela tem uma questão muito social aí que é extremamente importante, que a gente tem que valorizar. Então, eu sou muito a favor. Então, quando eu falo muito, a Mislânia falou aqui no nosso podcast, porque eu acho extremamente importante a gente ter. A gente luta muito para ter tudo e tem esse papel ainda de estar sempre provando coisas a mais, como se a gente nunca fosse dar conta de nada. Então, eu acho que ela permeou isso maravilhosamente bem na nossa história. E só para Foi. deixar os ouvintes curiosos, no futuro haverá um audiodrama original, aqui na transcrição, há alguma coisa assim? Vocês pensam em alguma coisa para o futuro assim? Uma história de Pois é, genética? né? Pois Quem é, acho que sabe? teve um componente aqui desse grupo que falou que teria interesse de organizar um e tal. Vamos ver, né? Se o pessoal aí consegue ainda depois montar algo nessa vertente. Bom, e aí a gente Quem chega, sabe né, vamos ao... falar? Um Oi? comentário só, é bem interessante que a senhora falou no começo, a senhora Amaral, porque a gente, quando vê o produto final, tem muito uma percepção de que não aconteceu problema. Não foi tudo perfeito e só quem, só quem, como aquele ditado, só quem viveu sabe. Então, às vezes é o StreamYard que dá problema, às vezes é a internet que cai, às vezes é a energia que cai. Então a gente sabe como é isso. Eu, por exemplo, eu
faço algumas ilustrações, eu faço alguns desenhos, e no programa que eu uso, permite, por exemplo, que eu extraia um vídeo, por exemplo, de 30 segundos daquele processo. Então, o processo fica hiper acelerado. Uma vez eu fazendo isso, eu tive uma reflexão. Às vezes eu gasto 2 horas para fazer uma arte e o resultado final parece que é hiper fácil, parece que só demorou 30 segundos, quando a realidade é outra, sabe? É realmente só quem viveu aquilo sabe como é a escrita do roteiro, como é marcar, como é procurar o entrevistado, como às vezes procurar e não achar, então tem que se virar. Então é bastante importante que a gente exponha isso para o público, para as pessoas verem que realmente nada na vida é fácil e que nada também é perfeito, sabe? Tem muito trabalho por trás, tem muito recurso humano por trás para isso tudo aqui estar acontecendo. Nada realmente. O produto realmente é de boa qualidade, mas o processo realmente é bem trabalhoso. Isso. E assim, pelo menos o esforço, pelo menos não, várias coisas de produtos que esse podcast já vem gerando, mas é importante também a gente frisar que a gente, ao longo dessa grande luta que a gente tem na construção, na divulgação, a gente já teve aprovação, né, dele inicialmente como projeto de extensão, a gente agora tem o apoio da Proesc, dentro do edital PIBEX, né, que a gente também teve aprovação, inclusive de bolsas, né, para alguns estudantes, e agora a gente teve a aprovação dele dentro do edital da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, e a gente vai ter a adaptação agora dos nossos episódios que vão passar na rádio a partir de fevereiro, toda terça-feira ao meio-dia. Então a gente vai ter toda a divulgação, vocês vão ter também as vozes de vocês agora alcançando um outro público, um público maior em outras áreas, né, que vamos torcer aí que também gostem, né, que possam nos acompanhar cada vez mais. Então, muitas conquistas ao longo desse ano, né, que o podcast teve, são motivos de comemoração. Fiquem bastante orgulhosos mesmo por tudo que vocês construíram. São muitas horas de trabalho, né, muitas dúvidas, muitas angústias, mas com muita coisa prazerosa que aconteceu. Bom, e aí a gente precisa culminar, né, nessa nossa fala com o episódio 10, que foi também para mim uma experiência inédita, porque foi o nosso primeiro episódio gravado como live. Ele não tem um roteiro inicial de introdução, nem de finalização, ele vai em cima da apresentação dos dois professores e a conversa que a E gente não faz. tem corte, né, professor? É ao vivo, não tem corte. Isso, praticamente a gente não erramos quase nada. Deu muito certo, porque eu fiquei muito preocupada, né, de que a gente podia ter problemas, quedas. Eu não tinha essa experiência de vir conduzindo uma live assim ao vivo, e a experiência foi muito boa. Então a gente buscou focar na temática da longevidade. Essa indicação veio do professor Rafael, que ele é consultor aqui também do projeto, então ele indicou um colega que ele conhecia da USP, né, que é o professor Michel Naslavski, e ele já trabalha, né, com essa questão da longevidade. Então, a ideia foi casar saúde com longevidade, a gente não ter apenas só ele falando da genética, mas um outro profissional que pudesse falar um pouco da questão de saúde. A princípio também foi um outro ponto que a gente batalhou, porque a gente não tinha esse profissional inicialmente pronto, ele podia ser um médico, ele podia ser um sanitarista, ele podia ser profissional de várias áreas, a gente buscou, né, esse profissional e finalmente casou com a professora Rafaela Nils, e quem já ouviu esse episódio aprovou, né, porque a gente tem dois pontos de áreas diferentes, uma área de saúde coletiva, uma área da saúde genética, enfocando a questão da longevidade dentro desse projeto maravilhoso, que foi o projeto dos octogenários, e como que isso, né, desenrola toda essa temática que a gente tem envolvendo esses aspectos. Então, mesmo ele tendo sido montado em um formato de apresentação, mas eu acho que a fala deles é bem direta, é bem também com viés de divulgação, não é tão extensa e a gente conseguiu promover um debate final, né, com perguntas, e os dois intercambiaram
muito conhecimento. Então, eu achei fantástico de como que o episódio ficou. A gente também toca numa temática extremamente importante, porque quantas informações a gente tem a respeito da longevidade, do envelhecimento. São poucos os documentários, são poucos os debates que existem dentro dessa área. E aí acho que a gente também traz esse viés que é importante de discutir e de debater. É só uma pausa, tá? Eita, revolta dos E pets com a agora. participação dos ouvintes, né? Os Isso. pets estão Espera que participando eu vou aqui. fazer, espera que eu vou fazer a Eu dizia o pergunta. seguinte, professor. Espera aí, pausa. Tá Pausa bom. ainda. Enquanto a professora está se organizando, eu dizia, essa transmissão do episódio 10, inclusive teve a participação dos ouvintes, né? Nos comentários ao vivo. Foi bastante interessante, professora. Rodrigo, fala também como é que foi a experiência de estar por trás, né, e montar essa apresentação, que foi inclusive muito elogiada, né? O pessoal achou assim vocês de primeira que outras participações que eles tiveram em lives não foi tão organizada quanto a nossa. Isso foi um elogio que vocês receberam. Então fala aí para a gente um pouquinho como é que foi isso. Foi muito prazeroso para a gente que produziu, né? Eu tive a ajuda aí da equipe de comunicação, na pessoa de Shirley, e a gente tentou ao máximo trazer um excelente formato para a transmissão, e foi muito especial porque o desenho que construímos realmente a gente conseguiu alcançar. Então, interação dos ouvintes ao vivo, as questões eram respondidas concomitantemente, né, ao desenvolver do programa em si, né? E a gente ficou com a sensação que deu certo e foi bastante interessante para quem faz a produção acontecer, porque é um reconhecimento do trabalho, né? Então, eu até queria fazer duas perguntas aqui. Uma é para o Francisco, depois, Francisco, você puder responder aí, como é essa questão de editar, né? Quanto tempo leva, porque o colega aqui comentou que, o Edson comentou que o trabalho é gigantesco, né? E aí vocês veem um trechinho que minimiza muito o trabalho, né? Então, leva realmente o tempo para a edição, Francisco vai dizer. E a outra questão é sobre a equipe de roteirista, né? Quando vocês recebem uma pauta, vocês a preparam, claro, do ponto de vista científico, fazendo a revisão, mas, assim, em que mais vocês se baseiam? Vocês mais se baseiam assuntos de jornais, artigos científicos, principalmente, mas vocês vão procurar também do ponto de vista informal, como é essa questão assim que recebe a pauta? Porque é uma curiosidade que realmente eu tenho, então eu acho que o pessoal que está ouvindo deve ter também, né? O roteiro não surge do nada, vocês precisam receber uma pauta, vamos supor, a professora chega, olha, a pauta é essa aqui, e aí vocês vão pesquisar, roteirizar, e como é esse processo? Então, a gente para fazer a pauta, eu acho que a gente pega dois vieses. A gente pega o viés do conteúdo científico que vai basar e a pauta e o viés do como a gente vai falar. O viés do conteúdo científico é a pesquisa mesmo. A gente tenta se restringir a coisas publicadas internacionalmente. Então, por exemplo, artigos científicos publicados que são revisados, livros também a gente procura. Então, a gente procura se ater a isso, até para uma questão mais de critério de qualidade, para evitar falar até quando a gente pega assuntos um tanto quanto polêmicos, como, por exemplo, a genética do doping ou a genética envolvendo a radiação. Com relação ao viés como a gente vai falar, a gente sempre procura pegar um ponto que o público vai entender. Então, por exemplo,
Na genética da radiação, não adianta eu falar de aspectos da radiação se eu, por exemplo, não falar de micro-ondas no meio, eu não falar de Chernobyl, eu não falar do que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, enfim, ou testes de raio-x, esse tipo de coisa. A gente procura sempre tentar usar esses dois vieses. E Paulo acho que vai poder explicar melhor, que é ter um cuidado um pouco mais com o conteúdo que a gente vai colocar. Então, a gente normalmente não coloca tese de TCC, mestrado, doutorado, porque tende a não ser tão abrangentes e não tem a revisão por trás. E artigos científicos apenas os publicados em revista internacional e revisados. Sim, é basicamente tudo isso que o Edson falou. Essa parte da divulgação, sim, a gente se restringe, né, ao conteúdo mais confiável possível. E na divulgação, a gente simplesmente faz o seguinte: a gente faz com que a linguagem não seja chata. Porque a linguagem da ciência, muitas vezes, é considerada uma linguagem chata. E realmente, certo? É muito interessante você conhecer os fazeres científicos, é incrível. Só que para aqueles que não estão tão relacionados, é uma linguagem realmente chata. E minha câmera está saindo aqui. Então a gente tenta fazer essa divulgação, a gente tenta utilizar uma linguagem que a pessoa ela esteja mais apta a entender, esteja mais próxima dela. A gente foca em pontos específicos para a gente focar mesmo, como o Edson falou, e através disso a gente estimula o entendimento. E isso daí é bom, por exemplo, algo que eu fazia com os meus pais, eu simplesmente fazia a explicação para eles, falava com eles se eles estão entendendo ou se é algo que eles não estão acostumados, é algo realmente muito difícil de se entender, porque com essa conversa com alguém que não está tão relacionado com as pesquisas científicas, com a linguagem científica, e está entendendo, então isso daí já mostra que a divulgação ela está sendo realizada com sucesso, né? Simplesmente para a pessoa entender. E é isso. Certo. Então, eu acho que a gente já pode ir pensando na nossa finalização aqui do episódio, né? Alguém lembra de alguma história assim, mais inusitada, alguma situação que a gente não comentou ainda, que possa ter sido especial ou diferente? Eu Uma lembro que situação inusitada, desculpa, eu Edson, lembro que não pode falar. vai você, por gentileza, vai, fala. Eu lembro que quando a gente estava fazendo um episódio sobre a poliploidia, a gente estava comentando nos bastidores sobre como, por exemplo, algumas frutas ficam extraordinariamente estranhas, tanto no formato quanto no tamanho. E nesse tempo, tinham comprado uma tangerina aqui em casa, que a tangerina era quase o tamanho de uma mão. Tão grande que a tangerina era. Tanto que quando eu peguei aquilo, eu perguntei para minha mãe que fruta era aquela, porque aquilo não me parecia uma tangerina, porque estava muito grande para ser uma tangerina. E foi uma coisa bem interessante, que virou uma piada interna da gente durante esse tempo, porque colou muito com isso, porque foi um exemplo prático de alterações genéticas em frutos que fez tanto a tangerina ficar maior, como até mais doce. Ela ficou até mais doce, aquele tom mais amargo que as plantas do gênero citrus, que é tipo laranja ou limão, tem e acaba se perdendo um pouco. Então, eu acho que de inusitado mesmo, um momento assim, que eu passei foi isso, cara, essa tangerina quase sendo o tamanho de uma mão. Rodrigo? Para mim, questão inusitada, eu vou falar, posso até ser desligado depois do projeto por causa disso, que ó, você vai marcar com a atleta olímpico, qualquer coisa, eles são extremamente pontuais, cara. Então, a Érica chegou, assim, no horário correto da gravação e meio que eu me atrasei. Não foi porque eu me atrasei, assim, eu estava no mercado e eu tinha que iniciar a gravação. E eu lembro a professora ligando para mim. E a coisa inusitada foi eu na rua, operando pelo celular a transmissão e a gravação iniciando, porque era uma celebridade, né? E eu acho que
Só não ganha para os portugueses. Os portugueses realmente são pontuais, né? Mas atleta, se você tiver de marcar alguma coisa com ele de 6 horas, saiba que 5h55 ele vai estar lá. Então, assim, eu me lembro correndo e escutando, depois eu saía e eu... Ai, meu Deus, eu tenho que levar essa feira logo para casa porque eu preciso entrar lá no podcast. E essas correrias são essas diversões, a mulher falando comigo sobre volta e sempre. Eu disse que volta sempre que nada, mulher, eu quero ir embora. Eu preciso chegar lá. E eu falava com a professora e a mulher do caixa pensando que eu estava falando com ela. E era divertido isso era bastante inusitado. E, claro, né? Se vocês não ouvirem mais minha voz, foi porque depois disso eu fui demitido. Não, de jeito nenhum, né? Assim, eu nada tão inusitado assim, mas eu acho que eu tenho duas coisas finais, né, para comentar, né? Uma, Rodrigo tem um sonho, né, que é a gente entrevistar a professora Maiana Zatz, que é considerada a maior geneticista do Brasil, né? E aí, quando Rafael me falou do professor Michel, aí eu me lembrei que Michel foi aluno, né, da professora Maiana. Disse: bom, a gente, se não chegar a Maiana, pelo menos o mais próximo possível, eu cumpri, né, a promessa de chegar algo próximo a ela. Então a gente já chegou lá no professor Michel, que está bem próximo a ela. Quem sabe aí na nossa ousadia futura a gente consegue trazê-la aqui também. E Fica aqui acho o que convite, viu? Maiana, venha. siga-nos, Maiana, para a gente poder também ter você aqui com imenso prazer. Bom, e acho que assim, uma outra coisa que eu queria deixar de fala final aqui para vocês é o seguinte: o que para mim representa, né, o podcast Transcrição. Foi a minha primeira iniciativa autoral junto com vocês para um projeto de extensão. Eu já estava participando de um outro projeto, mas eu nunca tinha sido coordenadora do projeto, e ter o meu nome aí à frente, né, e dar essa cara tão à tapa, nunca tive essa experiência também em apresentar, então para mim ainda é muito desafiador. Às vezes eu nem sei se a pergunta realmente tem o alcance que que eu queria ter, ou que o entrevistado esperava, porque a gente não combina nenhum roteiro de perguntas entre nós, com exceção de, acho que o único caso que foi Luciana, que ela queria ter uma ideia de quais seriam mais os pontos abordados. Mas assim, a gente nunca combina nada, então eu nunca sei esse alcance, eu nunca tive uma preparação na minha vida para fazer esse papel de entrevistar ou de conversar. Eu sempre gosto de conversar se tiver genética ali, de uma maneira o mais informal possível. Então aí ao longo desse projeto apareceu, né, descortinou para mim essa oportunidade que eu acho interessante. Tenho tentado explorar da melhor maneira possível e dizer que esse projeto tem um apego muito grande para mim, né? Porque muita coisa mudou a partir dele. Tá em casa, trabalhando em casa o ano inteiro remotamente não é uma coisa fácil, com tantas aulas que a gente teve, e os momentos em que a gente se reunia aqui com os estudantes ou com os entrevistados eram coisas muito diferentes e que saíam, né, da minha rotina e que me enchiam de muita alegria. Tinha muita ansiedade, era difícil também, mas me enchia de muita alegria. Então, eu só tenho, nesse momento, a agradecer a todo mundo da equipe do podcast, a vocês que estão aqui conversando, né, nesse episódio especial final da temporada e fazendo esse balanço dos nossos 10 episódios. E, assim, sou extremamente grata por tudo que a gente chegou. E o futuro, ele vai vir aí e a gente vai ver o que é que a gente vai seguir adiante, quais serão as novas divisórias desse projeto, até onde a gente vai conseguir alcançar. Vocês querem Mas antes de finalizar? terminar, você tem que fazer o seu bordão, viu? Edson, uma fala final, por gentileza, na sequência o Paulo. E aí eu faço uma fala final e depois eu passo aí para a professora finalizar com o bordão dela, né, professora? Isso. Só agradecer por tudo isso, apesar de todos os perrengues, foi bastante engrandecedor para mim e tal. Vai ser uma experiência que eu vou levar para minha vida toda. É isso, também gostaria de agradecer bastante, como eu estou frequentemente dizendo aqui. São experiências, são coisas novas que eu estou passando e que, como Edson, eu vou levar para a vida toda também. É algo que é realmente muito, muito legal, que
vai fazer parte da minha vida para sempre, que eu nunca vou esquecer. Então, obrigado por me fazer parte dessa equipe, né? Eu também agradeço, tá? Em nome das outras equipes, equipe de comunicação, de vídeo, da própria equipe de áudio, e dizer que para mim é uma satisfação enorme participar do Transcrição, que gera produto acadêmico, né? Também pesquisa, então a gente está produzindo para publicar em congresso, para gerar receita acadêmica mesmo, nesse sentido, né? De produzir para a sociedade, né? Para dar um retorno à sociedade enquanto projeto de extensão, né? E para mim é fabuloso. Professora, muito obrigado. Vocês ouvintes, muito obrigado também. A gente encerra com a primeira temporada, é isso, professora? Esse episódio encerra a primeira temporada. E aí, em 2022, vem a segunda temporada. Que assim seja. Professora Vilma. Isso, então, nossos ouvintes, vocês já sabem, né? Podem nos ouvir 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem, nos prestigiem, sigam-nos nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.